sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo. A campanha eleitoral já começou, né? Também já são várias as pesquisas eleitorais que apontam quem está saindo na frente na corrida pelas prefeituras em todo o país. Diversos institutos realizaram levantamentos recentes e nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos a gente atualiza o cenário de momento em algumas das principais cidades do país. Para isso, minha convidada é a Júlia Fontes, que é editora de República da Gazeta do Povo e tem acompanhado esse cenário em diversas capitais. Bom, Júlia, a ideia hoje aqui, nesse episódio do podcast 15 Minutos, é a gente trazer o cenário de momento, né, nesse começo, dá para dizer assim, de campanha eleitoral. Então a gente vai trazer um cenário aqui das pesquisas em algumas das principais cidades do país e já quero alertar também que, por obrigações da legislação, né, a gente vai, claro, seguir todo o protocolo e registrar todas as pesquisas aqui com a metodologia, número de pessoas ouvidas, o registro, etc. Todas as pesquisas que a gente vai citar. Tudo bem, Júlia? Pode ser assim? Tudo bem, claro, vamos lá. Vamos lá, então. Cidade a cidade. Começar com a maior cidade do país, né? São Paulo, que tem uma disputa aí que, inclusive, está nela, né? O prefeito candidato à reeleição, mas com um oponente que está indo bem na pesquisa até o momento, né, Júlia? Sim, exatamente. São Paulo, na verdade, tem sido uma espécie de laboratório aí, pelo menos tem sido encarado assim, né, pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo governador de São Paulo, João Dória, porque os dois candidatos que estão na frente são, respectivamente, apoiados, um pelo Bolsonaro e outro pelo Dória, né? Então, ao que tudo indica, a disputa vai ser bastante apertada, né? Vamos citar aqui o levantamento mais recente, que é do Ibope, foi divulgado na sexta-feira, dia 2 de outubro. Nesse levantamento, o Celso Russomano, que é o candidato apoiado pelo Bolsonaro, tem 26% das intenções de voto, e o Covas, que é o atual prefeito, né, lembrando que ele era vice do Dória, o Dória deixou a prefeitura para disputar o governo de São Paulo, e então o Covas assumiu, né, ele tem 21% das intenções de voto. Então eles estão bem próximos aí um do outro, né, tem os candidatos mais à esquerda, o Guilherme Boulos, do PSOL, está mais distante, tem 8%, o Márcio França, que também concorreu ao governo de São Paulo em 2018, tem 7%. E o Gilmar Tato, que é o candidato do PT, está com um desempenho bem ruim, está com só 1%. Né? Ele não é muito conhecido ali na capital paulista. Então, assim, a gente tem que lembrar que o Russomano também já tentou ser prefeito em outras ocasiões. A gente tem até uma matéria sobre isso na Gazeta do Povo, né? Ele é deputado e ele é apresentador de televisão, então ele já disputou a prefeitura de São Paulo em outras ocasiões, e essa não é a primeira vez em que ele aparece aí liderando a pesquisa, mas das outras vezes ele não ganhou. Tem o possível peso, né, do apoio do presidente Bolsonaro, mas a gente não sabe o quanto isso é positivo ou negativo para ele, né, por conta da aprovação ali do governo do presidente em São Paulo. Então, por enquanto, ainda está bastante indefinido, mas por essa pesquisa do Ibope, pelo menos, o cenário seria de um segundo turno aí entre Russomano e Covas, né, por enquanto. Vamos falar os dados da pesquisa agora, Márcio? Vamos lá, então. Essa pesquisa de São Paulo, do Ibope, que você citou, o registro dela e as informações da metodologia, Júlia. Exatamente. Ela foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo. Ouviu 805 eleitores da capital paulista entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro desse ano. O nível de confiança é de 95%, a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o número de registro no TSE é o SP 09520/2020. Então, até com esses 3 pontos percentuais, a gente vê que os dois estão tecnicamente empatados, né? Somando com 26 e Covas com 21. 26 e 21, né? Esses os dados, então, do Russomano e do Bruno Covas. Bom, vamos para o Rio de Janeiro, então, Júlia? Qual que é a pesquisa mais recente aí que a gente vai citar? Exatamente. Também é do Ibope, né? Nesse final da semana passada, início dessa semana, o Ibope divulgou aí um pacote de pesquisas em várias capitais do país, né? A pesquisa da semana passada, também no dia 2, no Rio, mostra o ex-prefeito Eduardo Paes liderando, ele tem 27% das intenções de voto, contra 12% do Marcelo Crivella, que é o atual prefeito do Rio. Mas a gente tem que lembrar que o Crivella ele foi declarado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral.
do Rio de Janeiro, né? Então, só que assim, a legislação brasileira, como ele ainda pode recorrer, ele não está, e a candidatura dele já estava registrada no TSE antes dele ser declarado inelegível, ele pode continuar com a campanha, né? Porque ele recorreu ao TSE e o TRE ainda vai precisar analisar os pedidos de impugnação que já aconteceram, né? O PSOL entrou no mesmo dia com pedido de impugnação da candidatura, o Ministério Público Eleitoral também, do Rio de Janeiro. Mas, enfim, enquanto isso, ele segue na disputa. Eventualmente, ele pode acabar deixando o pleito se houver uma decisão judicial, que tem várias possibilidades aí nesse imbróglio jurídico, né? Mas se a decisão do TRE ocorrer antes das eleições, se a chapa dele for julgada antes das eleições, ele pode sim ficar fora, e aí quem pode se beneficiar disso é a terceira colocada, que é a delegada Marta Rocha. Ela é deputada estadual, ela tem 8% das intenções de voto, porque ela eventualmente pode cativar esse eleitorado do Crivella, né? Ao contrário da candidata que vem na sequência, que é a Benedita da Silva, do PT, que tem 7%. Então, assim, depende muito do que vai acontecer com a candidatura do Crivella, e aí isso pode ser decisivo ou não para o Eduardo Paes, né? Dependendo do oponente dele no segundo turno, pode ser mais fácil ou mais difícil dele voltar a ser prefeito do Rio de Janeiro. Só para citar aqui, então, o Eduardo Paes é Democratas, né? O partido dele. Ah, isso, Democratas. E a Marta Rocha é do PDT, aqui está a terceira colocada, exatamente, né? É do PDT, isso mesmo. Legal. E o registro aí, então, os dados dessa pesquisa do Rio? Também é uma pesquisa do Ibope, encomendada pela Globo. Foram ouvidos 805 eleitores no Rio, entre 30 de setembro e 2 de outubro desse ano. O nível de confiança é 95%, a margem de erro 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o registro é o RJ 08365/2020. Vamos para Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, que tem um prefeito candidato à reeleição e, no cenário atual, numa posição que dá para colocar como favorável, né, Júlia? Sim, exatamente. É uma das poucas capitais aí que parece se encaminhar para uma possível decisão no primeiro turno, já que o atual prefeito, o Alexandre Calil, ele tem, que é do PSD, ele tem 58% das intenções de voto. O segundo colocado, que é o João Vitor Xavier, do Cidadania, ele é deputado estadual, ele está no terceiro mandato dele na Assembleia Legislativa de Minas, ele tem só 4% das intenções de voto. E aí tem vários outros candidatos ali que estão meio próximos, né? A Áurea Carolina, do PSOL, tem 3%, o Bruno Engler, do PRTB, que é um candidato bolsonarista, tem 3%. Então, assim, o cenário ele tem o Calil se descolando dos outros e os demais candidatos embolados, assim, com pouco percentual de votos, sabe? Mas, claro, né, mas a gente tem que lembrar que pesquisa eleitoral é um registro do momento. Então, claro, pode ser que até lá muita coisa mude e aconteça exatamente o contrário, né? Mas, por enquanto, o cenário é esse. Então, o Calil se encaminhando para se reeleger no primeiro turno lá em BH. No momento, no cenário, é uma posição confortável aí do ex-presidente do Clube Atlético Mineiro e que é prefeito de BH eleito, né, em 2016 por um partido menor, o PHS. Depois ele migrou aí para o PSD, onde está agora tentando a reeleição. Do registro e metodologia e da pesquisa de Belo Horizonte, Júlia? Pesquisa do Ibope, encomendada pela Globo, ouviu 805 eleitores em Belo Horizonte entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro de 2020, com um nível de confiança de 95%, margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o número de registro no TSE dessa pesquisa é o MG 08595/2020. Vamos para o sul do país, Porto Alegre. Como é que está a disputa lá na capital gaúcha? Porto Alegre é uma das poucas capitais também que tem uma candidata de esquerda na frente. É a Manuela Dávila, do PCdoB, né, que ela foi candidata a vice-presidente na chapa do Fernando Haddad em 2018, Fernando Haddad do PT, né? Ela tem 24% das intenções de voto, e ela já tem uma carreira política importante no Rio Grande do Sul, né? Já foi vereadora, foi deputada depois, então ela é bastante conhecida do eleitorado. Em segundo lugar, vem o José Fortunati, que já foi prefeito de Porto Alegre, ele é do PTB,
e ele tem 14% das intenções de voto. O Sebastião Melo, do MDB, que foi vice-prefeito na gestão do Fortunati e agora concorre contra ele, tem 11% das intenções de voto. E o Nelson Marquesan Júnior, que é o atual prefeito, ele é do PSDB, tem 9%. Então, esses três estão ali meio empatados num possível uma segunda vaga aí no segundo turno, e a Manuela Dávila está em primeiro lugar. O Nelson Marquesan Júnior, ele enfrenta um processo de impeachment, né, lá em Porto Alegre. Ele Sim. é acusado de ter usado o dinheiro do Fundo Municipal de Saúde para propaganda na prefeitura. Então, ele tem aí outros problemas para lidar também durante as eleições. Mas é interessante, porque o Fortunati e o Sebastião Melo já foram prefeito e vice-prefeito, e agora estão disputando aí com a Manuela Dávila um possível segundo turno lá em Porto Alegre. E ao contrário das outras três capitais que nós citamos, né, nesse caso de Porto Alegre, como você também mencionou, o prefeito é o que está pior colocado no momento, né, no cenário das pesquisas, porque em Belo Horizonte nem se fala, como a gente falou, do Calil lá na frente, mas em São Paulo e no Rio, os prefeitos também melhores posicionados aí na tentativa de reeleição, e em Porto Alegre, então, por esse quadro de agora lá, o Marquesan na quarta posição aí, né? Nessa disputa atrás da Manuela Dávila e desses dois ex-prefeito e vice, né? Talvez seja porque no caso de Porto Alegre tem outros candidatos mais competitivos, né? Por exemplo, Sim. o Crivella no Rio de Janeiro, apesar de todo o desgaste, talvez não tenha oponentes que sejam tão competitivos, além da Marta Rocha que a gente mencionou, quanto em Porto Alegre, que tem muitos candidatos conhecidos. Tem também a Juliana Brizola, que é um nome muito conhecido do eleitorado, do PDT, ela tem 5% dos votos, a Fernanda Melchiona, do PSOL, que tem 3%, então isso ajuda também a pulverizar um pouco mais, né, as intenções de voto, e pode ter prejudicado aí o atual prefeito, que tem os desgastes, né, da gestão e do próprio processo de impeachment que ele está sofrendo aí. Pois é. Bom, o registro aí em Porto Alegre, então, os dados? A pesquisa é do Ibope, foi encomendada pelo grupo RBS, ouviu 805 eleitores em Porto Alegre entre os dias 3 e 5 de outubro. O levantamento tem um nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro no TSE é o RS 07152/2020. Bom, nordeste do país, Salvador, Júlia. Salvador é uma outra capital em que o cenário está um pouco mais definido, não tem candidatos assim tão próximos. Por quê? O candidato que lidera é o Bruno Reis, do Democratas, que é o atual vice-prefeito de Salvador. Então ele tem o apoio do ACM Neto, que teve dois mandatos seguidos, né, na prefeitura de Salvador, não pode se reeleger, e está fazendo campanha para o Bruno Reis. Ele aparece com 42% das intenções de voto. No segundo lugar, tem o pastor Sargento Isidório, do Avante, que tem 10%. Ele é deputado federal e ele foi eleito com uma votação muito expressiva no pleito de 2018. Se eu não me engano, ele foi um dos mais votados, ele teve, eu achei aqui, 323.264 votos na Bahia, em 2018. Então, ele foi um deputado muito bem votado, ele tem um projeto de recuperação de dependentes químicos lá na Bahia, então ele também tem um apelo, ele aparece em segundo lugar com 10%. A Olívia Santana, que aparece em terceiro lugar, do PCdoB, ela é deputada estadual, né, também é bastante conhecida ali do eleitorado. E o PT tem a Major Denise Santiago também com 6%. Então, assim, é outro cenário em que o Bruno Reis parece estar, dependendo do transcorrer da campanha, pode ser que ele ganhe aí alguns votos e até consiga se eleger no primeiro turno, mas eventualmente ele pode ir para o segundo turno com um desses outros candidatos aí, porque eles estão bem próximos, né, uns dos outros, segundo essa pesquisa. Pois é. E o registro aí da pesquisa de Salvador? Essa pesquisa do Ibope, encomendada pela TV Bahia, ouviu 602 eleitores em Salvador nos dias 3 e 4 de outubro desse ano. O nível de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro, nesse caso, é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está identificado no TSE com o número BA
105/2020. Bom, legal. Para fechar, Júlia, no Recife. Lá a disputa está acirrada, porque tem pelo menos três candidatos que estão muito próximos, segundo a pesquisa mais recente do Ibope. O João Campos, do PSB, que é filho do finado Eduardo Campos, né? Ele tem 23% das intenções de voto. E ele está tecnicamente empatado com o Mendonça Filho, do DEM, que tem 19%. E ele já foi governador, era vice-governador, depois acabou assumindo o governo de Pernambuco. E ele também foi ministro da Educação no governo do Michel Temer, né? Então, ele é uma figura importante aí da política pernambucana. Ele tem 19% das intenções de voto. E a Marília Reis, do PT, tem 14%. Ela é deputada federal e o curioso é que ela é prima em segundo grau do João Campos. Eles são parentes do Miguel Arraes, né? O João Campos é bisneto e a Marília Reis é neta do Miguel Arraes. Ela é prima do Eduardo Campos. Então, eles estão aí disputando um contra o outro e ela aparece em terceiro lugar. Mas como está todo mundo com a margem de erro, eles estão embolados ali, né? Os três primeiros. E a delegada Patrícia, por sua vez, do Podemos, aparece em quarto lugar ali com 11% das intenções de voto. Então, assim, tá um cenário bastante incerto no Recife, né? A campanha pode ser, o transcorrer aí da campanha pode ser decisivo. E o registro lá, pra gente fechar? Essa pesquisa do Ibope, encomendada pela TV Globo e pelo Jornal do Comércio, ouviu 805 eleitores no Recife entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. O nível de confiança é de 95%, a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E a pesquisa está registrada no TSE com a identificação PE 09685/2020. Júlia Fontes, obrigado por participar aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima. Ponto final nesse episódio aqui do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!